Boa tarde a todos. Vamos estar dando início a mais uma aula de matemática. Hoje falando a respeito de equações do segundo grau, resolvendo equações do segundo grau. Essa parte do conteúdo se inicia na página 148. Vamos abrir o livro e vamos acompanhar, certo? A gente vai resolver equações do segundo grau da forma incompleta, do tipo ax² mais c igual a zero, ax² mais bx igual a zero, ax² igual a zero, certo? Então, as equações completas, a resolução das equações completas vai ficar para outro momento, viu? Em outra aula. A nossa aula de hoje vamos resolver apenas equações incompletas, dos tipos que eu falei aí, e vamos aprender cada uma delas, lembrando que a forma que resolvemos as equações completas, também resolvemos essas equações incompletas, viu? Você deve estar se perguntando, professor, mas por que você não explica logo as completas, que a gente já faz tudo de uma vez só, já que as incompletas também resolvemos da mesma forma que resolvemos as completas. Eu vou explicar a resolução das incompletas porque é uma forma mais simples, não é, para você aprender, para não passar pelo procedimento que você irá usar lá nas completas, viu? Lá nas completas tem outras formas da gente resolver, a fatoração, completar quadrados e a fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara, viu? Lembrando que a fórmula de Bhaskara é uma continuação da de delta, viu? Então, como eu falei, vamos aprender a resolver equações incompletas dessa forma que eu vou passar para vocês, porque é uma forma mais simples e mais rápido, viu? Para não precisar passar para a fórmula de delta e Bhaskara, viu? Lembrando que a gente vai ver também lá nas resoluções das completas, a fatoração e a completar quadrados, viu? Então, vamos lá. Pessoal, resolução de equações da forma incompleta, ou seja, dos três tipos. Eu vou explicar para vocês como resolver as equações desse tipo aqui, ax² mais c igual a zero, certo? Equações incompletas. Ax² mais bx igual a zero e ax² igual a zero, viu? Então tem essas três possibilidades, né, de equações incompletas, com os coeficientes a e c faltando b, com os coeficientes a e b faltando c e com o coeficiente a faltando b e c, viu? Então vou dar alguns exemplos aqui. Se não for o suficiente para vocês, pode me perguntar que eu passo mais exemplos, viu? Se não entender, pode perguntar o momento que você quiser, para a gente finalmente entender como chegar em raízes, como chegar na solução de equações do segundo grau. Lembrando, pessoal, que tem muita coisa semelhante em relação a essa resolução das minhas equações de primeiro grau. Essa semelhança que eu quero dizer é o seguinte: vamos dizer, na minha prova, viu? Por exemplo, eu tenho aqui uma equação 2x mais 4 igual a zero. Eu quero encontrar o valor de x, eu vou fazer dessa forma, né, que todo mundo já conhece. 2x igual a menos 4, não é isso? X é igual a menos 4 dividido por 2. X é igual a menos 2, não é? Então, o valor de x é igual a menos 2. Somente menos 2 vai satisfazer essa equação do segundo grau. Satisfazer como assim? Pessoal, aqui eu tenho dois membros, o primeiro membro e o segundo. Ou seja, o que divide eles é a igualdade. Então, o primeiro membro tem que ser igual ao segundo. O que tem no segundo membro aqui? Tem que ser... O que tem no segundo membro? Tem um zero. Então, isso daqui, esse valor de x tem que ser um valor para que esse primeiro membro seja igual a zero, não é? Então, somente o menos 2 é esse valor que vai satisfazer essa equação aqui, ó.
Ou seja, eu vou substituir o valor de x por menos 2 e vai ficar dessa forma. 2 multiplicado por menos 2 mais 4 igual a 0. 2 multiplicado por menos 2 é igual a menos 4. Menos 4 mais 4 igual a 0. Menos 4 mais 4 são números opostos. Isso é igual a 0. 0 é igual a 0? Sim. Nenhum outro número, nenhum outro número iria satisfazer essa equação, não é? Para que esse membro aqui, para esse primeiro membro, fosse igual a 0. Somente o menos 2. Então, a gente vai fazer a mesma coisa em equações, não estou falando em relação ao procedimento, viu? Estou falando em relação a um tipo de prova que você pode fazer. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, substituir os valores, nem todas as vezes, mas é só para você entender, não é? Que tem muita coisa em relação à equação do primeiro e do segundo, viu? Então, a gente vai substituir, não é? As soluções que encontramos, viu? Que encontrarmos nas equações do segundo grau, para verificar se essas soluções irão satisfazer essa equação. Por que eu estou falando soluções? Porque vai entrar uma coisa que não é semelhante à equação do primeiro grau. Lembrando que a equação do primeiro grau eu só posso ter um único valor para x. O x só pode ter um único valor na minha equação do primeiro grau. Na minha equação do segundo grau, eu posso ter dois valores. Viu? Eu posso ter dois valores. Eu posso ter dois valores, eu posso ter um valor e eu posso não encontrar valores. Certo? Muitas vezes a equação não vai ter solução. Viu? Então tem essas três possibilidades de vir, não é? Em relação à minha resolução de equações, tem essas três possibilidades de vir a minha resposta como eu não encontrar soluções, eu não encontrar raízes, eu não encontrar o valor de x, eu encontrar apenas um único valor e eu encontrar dois valores. Viu? Professor, não estou entendendo. Durante as soluções que iremos fazer nessas equações, você irá entender, viu? Porque muitas vezes a gente vai encontrar um único valor para x, dois valores para x, ou às vezes nenhum. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Aqui, ó, eu vou pegar uma equação aqui desse tipo, ax ao quadrado mais c igual a zero. Eu vou pegar aqui x ao quadrado menos 49 igual a zero, não é? Como que a gente vai resolver isso daqui? Equações desse tipo, deixa eu só aproximar mais aqui para você visualizar melhor. E vamos lá. Equações desse tipo, pessoal, você vai fazer da seguinte maneira. Olha, você vai conservar o termo a, que no caso é o x ao quadrado. Você vai conservar ele no primeiro membro e igualar o termo c. Então, o termo c, o termo independente, vai lá para o segundo membro. Então, muito semelhante a essa resolução aqui, ó, da equação do primeiro grau. Viu? Então, a gente vai conservar o x ao quadrado. Ele vai ficar no primeiro membro, então ele vai ficar da mesma forma. E vamos igualar ao termo c. Quem é o termo c? É o menos 49, mas ele vem mais 49. Então, x ao quadrado igual a 49, certo? Igual a 49. Pessoal, agora preste atenção. Então, o valor de x é 49? Não. O que a gente vai fazer? Esse quadrado aqui, eu tenho que tirá-lo daqui, viu? Eu vou retirar esse quadrado. O meu x ao quadrado, irá ficar somente x igual a... Bora lá. Para onde que foi esse quadrado? Esse quadrado, ele vai transformar esse 49 em uma raiz quadrada, viu? Então, ele tem o poder de transformar o termo c em uma raiz quadrada. Mas essa raiz quadrada vai ficar dessa forma. Vai ficar uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então, uma raiz quadrada de 49. Viu? Uma raiz quadrada mais ou menos de 49. Vai ficar dessa forma. Professor, mas por quê? Pessoal, isso daqui é uma forma,
É uma forma da gente encontrar o valor mais rápido. A gente usar a fórmula de delta e de Bhaskara, a gente vai encontrar os valores. Isso aqui é um tipo de resolução mais simples e mais rápido para você chegar na solução. Viu? Então, esse quadrado, ao passar para o segundo membro, ele transforma em uma raiz quadrada quem está lá. Quem está aqui é o 49. Então, o 49 vai ficar uma raiz quadrada de 49. Uma raiz mais ou menos. Viu? Raiz mais ou menos. Professor, então quer dizer que eu vou usar apenas o mais porque não tem resultado uma raiz negativa? Nada disso. Esse sinalzinho de mais e de menos está fora do radical. Então não tem essa questão de raiz quadrada de menos 49. É mais ou menos raiz quadrada de 49. Então tem resultado? Sim. O resultado disso aqui é mais ou menos 7. Qual a raiz quadrada de 49? 7. Por que mais ou menos? Porque o valor de x pode ser mais 7 e menos 7. Então, eu tenho dois valores para x. O x pode ser 7, o x pode ser menos 7. Por que isso, professor? Porque ambos podem satisfazer essa equação aqui. Vamos substituir os valores, não é, que encontramos, 7 e menos 7, aqui no x, para verificar se isso vai ser igual a zero, porque no segundo membro é igual a zero, não é? Então, x ao quadrado. Quem é o x? É o 7. Então, 7 vai ser ao quadrado. 7 ao quadrado menos 49, igual a zero. 7 ao quadrado, 49, menos 49, igual a zero. 49 menos 49 é igual a zero. 0 é igual a zero? Com certeza. Então, o x pode ser 7. O x pode ser menos 7? Vamos ver. Então, o x menos 7 vai ficar dessa forma. X é menos 7, então o x está ao quadrado. Então, menos 7 vai ser ao quadrado. Menos 49 igual a zero. Professor, por que esse menos 7 está dentro do parênteses? Porque, pessoal, o x é menos 7. Então, o menos tem que participar dessa potência. Viu? Tem que participar dessa potência aqui. E não esqueça de colocar o parênteses, porque isso daqui, ó, menos 7 ao quadrado, é diferente disso aqui, ó. Opa, menos 7 ao quadrado é diferente. Aqui a gente conserva o sinal, fica menos 49. Aqui a gente vai fazer, o sinalzinho de menos vai participar dessa potência. Então, aqui é mais 49. Por que mais 49? Porque eu tenho uma base negativa com expoente par. Isso vai dar sempre positivo. Então, 49 menos 49. Por que, pessoal? Menos 7 multiplicado por menos 7 é 49, né? 7 vezes 7 é 49, menos com menos mais. Então, 49 menos 49 é igual a zero, zero é igual a zero. Então, a solução 7 e menos 7 satisfazem, não é? Satisfaz essa equação x ao quadrado menos 49 igual a zero. Então, os valores de x pode ser 7 e menos 7. Somente esses valores, nenhum outro da face da Terra vai satisfazer essa equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. X ao quadrado menos 49 igual a zero. Somente o nosso 7 e o nosso menos 7. Viu? Beleza? Deu para entender mais ou menos, né? Vamos usar outros exemplos. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar aqui outro, né? 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. Também é do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, não é? Então, eu tenho uma equação incompleta, eu vou resolver da maneira que eu estou aprendendo aqui, não é? Como? Conservando o termo a, 2x ao quadrado, igual a 8, não é? Menos 8, ele vem 8, beleza? Então, vai ficar dessa forma, ó, x ao quadrado é igual a 8 dividido por 2, x é igual a 8, x ao quadrado é igual a 8 dividido por 2 é 4. Esse quadrado vai transformar o 4 em uma raiz mais ou menos, né? Mais ou menos raiz quadrada de 4. X é igual mais ou menos raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Então, o x pode ser mais 2 e o x pode ser menos 2. Qual a solução? Costumamos colocar a solução de equações aqui, ó, dessa forma. Menos 2 e 2. Dessa forma, viu? Vai ficar bonitinho. Então,
Menos 2 e 2 são as raízes dessa equação incompleta. Menos 2 e 2 vai satisfazer essa equação, não é? Ó, menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Beleza. E o 2? 2 ao quadrado também é 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Então, menos 2 e 2 é realmente a minha solução dessa equação. Viu? Vamos para outro exemplo. Eu vou pegar aqui outro. Vou pegar aqui o 3x ao quadrado menos 27 igual a 0. Viu? Aqui eu vou fazer uma forminha mais direta, é mais simples também, não é? X ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. Não é, pessoal? Ó, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Viu? Mais direitinho um pouco, né? X é igual a mais ou menos 3. O x pode ser 3 e o x pode ser menos 3. Então, a solução dessa equação é 3 e menos 3. Professor, não tem uma ordem de colocar os valores? O negativo primeiro, o positivo primeiro? Não, tanto faz, viu, pessoal? Só não esqueça de colocar, tá? Então, o 3 e o menos 3 é realmente os valores, não é? Viu? Se você quiser substituir aí, você pode ficar à vontade, tá? Agora eu vou para a última. Eu acho, né, que já é o suficiente, mas eu vou pegar aqui outro exemplo. O procedimento não vai mudar, sempre é o mesmo, viu? Menos 4/3 igual a 0, beleza? Bora lá. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3x ao quadrado vai ficar igual a 4/3, não é? Aqui, ó, 4/3. X ao quadrado é igual a 4/3 dividido por 3, viu? X ao quadrado é igual a uma divisão de frações. Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Não é? O inverso de 3 é 1/3. X ao quadrado é igual a 4 multiplicado por 1 é 4. 3 multiplicado por 3 é 9. Então, vamos subir aqui mais um pouquinho e vamos resolver isso aqui, ó. Esse quadrado eu tenho que retirar, não é? Ele vai sumir aqui, mas ele tem uma tarefa para ele. Que tarefa é essa? Transformar o termo do segundo membro em uma raiz mais ou menos, não é? Raiz mais ou menos de 4/9. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Então, os valores de x podem ser mais 2/3 e menos 2/3. Chegamos em duas conclusões. A primeira, preste atenção, a primeira. Toda equação desse tipo aqui, ela pode ter, vamos dizer assim, dois valores diferentes, viu? Desse estilo aqui, pessoal, ó, presta atenção, ó, desse estilo aqui, ó, viu? Desse estilo aqui. Por quê? Porque lá no meu radical vai ser um número positivo, viu? Então, com certeza eu vou ter valores para essa equação, viu? Professor, eu não entendi. Ó, bora lá. Você vai entender agora. Se fosse uma equação desse tipo, ó, x ao quadrado mais 49 igual a 0. Se fosse dessa forma, como que ficaria? X ao quadrado igual a menos 49. X ao quadrado é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 49. Esqueça isso daqui, ó. Esqueça isso daqui, ó. Olhe para cá, ó. Ó, o sinalzinho de menos está dentro do radical. Isso não pode, não é porque eu tenho um índice par com o meu radicando negativo. Lembra disso, não é? Não pertence ao conjunto dos números reais. Não pertence. Então, quando isso acontece, significa que essa equação não tem solução. Professor, mesmo eu fazendo por outras maneiras, por outras formas,
você pode fazer da forma que você quiser. Você não vai encontrar valores para x, porque nenhum número real, não é? Nenhum número real, ou seja, os números reais são tudo, não é? Nenhum número real vai satisfazer essa equação aqui. Nenhum número elevado ao quadrado somado com 49 vai resultar em zero. Nenhum número, não tem como. Professor, mesmo colocando aqui menos 7 ao quadrado fora de um parênteses, menos 7 ao quadrado fora de um parênteses, mesmo fazendo isso, não iria dar certo? Se você fizesse isso, você estaria fazendo errado, viu? Porque você iria dizer que o valor de x era menos 7. E ao substituir menos 7 aqui, você tinha que colocar dentro de um parênteses. Viu? Então aqui, ó, quando o termo C é positivo, aí tem que ter esse cuidado. Aí tem outras possibilidades. Se viesse dessa forma, menos x ao quadrado mais 49 igual a zero. Aí iria mudar um detalhe aqui, pessoal. Ó, menos x ao quadrado é igual a menos 49. X ao quadrado é igual a 49. Por que aconteceu isso? Porque multiplicamos por menos 1 para o meu valor aqui, para o meu termo A, ser um número positivo. O meu x ao quadrado virar um número positivo. Então, ao multiplicar por menos 1, tudo que era positivo vira negativo. Tudo que era negativo vira positivo. Então, esse negativo aqui vira positivo e esse negativo aqui vira positivo também. Aí eu ia ter valores, não é? Aí eu ia ter valores. Que valores são esses? Claro que é mais 7 menos 7. Aí, quando a gente iria substituir, como que iria ficar? Deixa eu só diminuir mais um pouco aqui. Olha, veja bem, ó. Quando você iria substituir, ó, menos x ao quadrado mais 49 igual a zero. Se você quisesse multiplicar logo por menos 1 aqui, também não tinha problema não, viu? Mas vamos fazer dessa forma. Qual a solução? Mais 7 menos 7. Bora lá. Ó, eu vou pegar o menos 7 primeiro. Menos, abre parênteses, menos 7 ao quadrado, mais 49 igual a zero. Ó, veja bem. Menos será conservado. Menos 7 ao quadrado, isso é 49, mais 49 igual a zero. Menos 49 mais 49, isso é zero. Zero é igual a zero. A mesma coisa iria acontecer se você pegasse o 7 positivo. Se você pegasse o 7 positivo, esse menos iria ficar fora. Viu? Ou dessa forma aqui, ó, menos 7 ao quadrado. Ou menos, abre parênteses, mais 7 ao quadrado. Tanto faz. Tudo iria dar menos 49. Viu? Agora, como eu falei, toda equação desse tipo aqui, ó, pode ter certeza, você vai ter dois valores diferentes, um positivo e um negativo. Viu? E outra coisa também, toda equação desse tipo aqui, ó, como eu coloquei aí, ó, menos x ao quadrado mais 49 igual a zero, você também vai ter dois valores. Então, deu para entender quando você não vai ter, não é? Creio que deu para entender, viu? Porque, como eu falei, esse tipo aqui de equação, você já pode multiplicar por menos 1. Ah, eu gosto de trabalhar com o A positivo. Então, tudo bem, ó. X ao quadrado menos x ao quadrado vira x ao quadrado, mais 49 vira menos 49 igual a zero. Pronto, acabou. Viu? Então, esse é o nosso primeiro momento, viu? A nossa primeira parte da aula, que é a solução da equação ax ao quadrado mais c igual a zero, viu? Então, só isso já pegou mais de 20 minutos, né? Mas vamos lá. Vamos agora trabalhar, vamos aprender como resolver equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Vamos lá. Vamos pegar aqui, pessoal. Preste atenção. Eu vou pegar aqui x ao quadrado. Vou começar pelo mais simples, viu? X ao quadrado menos 3x igual a zero. É uma equação simples, viu?
Agora você não pode igualar o termo B, igual fizemos para igualar o termo C no outro tipo aí que acabamos de aprender. Você não pode fazer a mesma coisa, você vai fazer de outra forma, viu? Esse tipo de equação. Lembrando que tem uma forma que você pode resolver, não é a fórmula de delta, a fórmula de Bhaskara, você pode resolver qualquer tipo, viu? Qualquer tipo de equações, seja ela completa ou não, viu? Mas isso aqui é uma maneira mais simples e mais rápida, viu? Você deve estar se perguntando aí, né? Se isso é o mais simples, imagina o mais difícil. Mas não é, pessoal. Isso aqui é prática. Isso aqui é prática. Quanto mais você pratica, mais craque você fica em relação ao conteúdo. Eu sempre digo para meus alunos e os alunos que já passaram por mim, né, por minha mão, em relação a qual conteúdo eles gostaram mais, e sempre eles falam que foi a equação do segundo grau, porque é uma coisa, é que nem andar de bicicleta, a gente aprende e nunca mais esquece, não é? A gente não esquece equações do segundo grau, viu? Pode esquecer assim um detalhezinho pequeno, mas na hora que a gente vê, a gente lembra. Porque é um conteúdo muito bom. A gente, quando a gente pega a prática, a gente sempre quer fazer mais, não é? A gente não quer deixar esse conteúdo passar, a gente quer sempre ficar nele, mas lembrando que tem que ver outros, né? Então ele vai ser esquecido daqui uns dias, né? Eu digo não como resolver, mas para a gente deixar ele de lado um pouco para a gente ver outros, tá bom? Então vamos lá. X ao quadrado menos 3x igual a zero. O que a gente vai fazer? Esse procedimento que vamos usar aqui é totalmente diferente do que usamos no outro tipo. Totalmente diferente, não tem nada a ver, viu? Agora, a única coisa vamos dizer, a única não, né? Uma coisa interessante que vamos observar nesse tipo de equação é que todas elas têm soluções, viu? Toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx é igual a zero tem solução. Todas elas, viu? Seja ela com A negativo, seja ela com B positivo negativo, tanto faz. Todas elas vai ter solução, viu? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro passo, pessoal, a gente vai colocar o x em evidência. O que é colocar o x em evidência? Colocar o x em destaque, viu? O x ele vai ficar aqui, vamos colocar ele em evidência, e o x vai multiplicar outros termos. Que outros termos são esses? Esses outros termos que vamos multiplicar o x vai ficar dentro de um parênteses. Preste atenção, tem muita coisa para se aprender aqui, ó, viu? Não é tão simples assim. Mas com a prática vai ficar fácil, viu? Mas no primeiro momento a gente se assusta. Mas vamos lá. A gente vai multiplicar o x com outros termos. Esses outros termos vai ficar dentro de um parênteses. Que outros termos são esses? Esses termos que vamos multiplicar o x são os termos que vai resultar nisso daqui, ó. Nessa equação aqui, ó. Então, qual o termo multiplicado por x que dará x ao quadrado? É o x. Deu para entender? Ó, o x vai multiplicar outros termos. Qual o primeiro termo multiplicado por x que vai resultar em x ao quadrado? É o x, porque x multiplicado por x é x ao quadrado. Beleza. Qual outro termo multiplicado por x que vai dar menos 3x? É menos 3, igual a zero. Professor, então vamos dizer que a gente fez uma outra equação, só que não reduzida, que vai dar isso daqui na forma reduzida? Com certeza. Ó, se você reduzir isso aqui, ó, se você multiplicar, se você usar distributivo, você vai chegar em x ao quadrado menos 3x igual a zero. Beleza? Então, deu para entender aí, não é? Então, a gente vai ficar dessa forma. Tá bom? O que vai acontecer agora? Esse x ele vai igualar a zero. X é igual a zero. X é igual a zero, então eu já tenho uma raiz aqui. Eu já encontrei um valor para x. X é igual a zero. Pronto. Beleza, já tem uma raiz. Qual é a outra?
Agora a outra a gente vai pegar esse termo que está dentro de um parênteses, x menos 3 igual a 0. Professor, não precisa colocar os parênteses? Não precisa, não tem problema não, viu? X menos 3 igual a 0. O que é isso aqui? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. X é igual, menos 3 vem para cá, x é igual a 3. Então, o x pode ser 0 e o x pode ser 3. Então, a solução da minha equação é 3 e 0. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 3x igual a 0. Vamos pegar o 0. 0 ao quadrado menos 3 multiplicado por 0 igual a 0. Substituir os valores de x, não é? Tem um 2x aqui. Então, 0 ao quadrado e aqui só o 0. Não está ao quadrado, então fica dessa forma. 0 ao quadrado, você sabe que é 0. 3 multiplicado por 0, você sabe que é 0. Igual a 0, né? Então, 0 menos 0 é 0 igual a 0 também. 0 é igual a 0. Beleza. Só embaçou um pouquinho aqui, deixa eu melhorar. Pronto. Vamos pegar outro valor. O valor do outro x, que é 3, não é? Então, 3 ao quadrado menos 3 multiplicado por 3 igual a 0. 3 ao quadrado é 9, menos 3 multiplicado por 3 é 9, igual a 0. 9 menos 9 é igual a 0, 0 é igual a 0. Então, somente 3 e 0 vão irá satisfazer essa equação do tipo ax ao quadrado mais bx, não é? Então, deu para entender aí mais ou menos, não é? Então, vamos usar outras equações para entender mais ainda, viu? Vou pegar um aqui mais complicado um pouquinho, 3x ao quadrado mais 4x igual a 0. Também é do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0. Então, a solução que iremos fazer, o procedimento que iremos fazer é do colocar o x em evidência. X multiplicado por quem? Por outros termos. Que termos são esses? Deixa eu aproximar mais. Que termos são esses? Os termos que, multiplicado por x, vai gerar 3x ao quadrado mais 4x. Bora lá. Então, x multiplicado por quem para resultar em 3x ao quadrado? É 3x. X multiplicado por quem para gerar mais 4x? É mais 4. Igual a 0. Então, x é igual a 0. X é igual a 0. Professor, então quer dizer que toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, uma das raízes é igual a 0? Parabéns, você que percebeu isso. Com certeza. Uma das raízes, a gente vai ter duas raízes. Uma das raízes desse tipo de equação é sempre 0. Beleza. Então, 3x mais 4, eu vou colocar aqui 3x mais 4 igual a 0. X é igual a menos 4 dividido por 3. Deu para entender aí, né, pessoal? A gente faz isso muito em equação do primeiro grau, viu? O 4 vem para cá, vem negativo, e o 3 vem aqui dividindo, tá? Então, x é igual a menos 4 terços. Solução, menos 4 terços e 0. Beleza? Menos 4 terços e 0. Então, somente menos 4 terços e 0 irão satisfazer essa equação aí, tá? Quiser substituir os valores aí, fique à vontade. Tá bom, pessoal? Aqui, eu vou pegar aqui, viu? Não custa nada a gente fazer. 3 multiplicado por quem? Por menos 4 terços ao quadrado, viu? Estou substituindo. O 0, você já sabe, né? Mais 4 multiplicado por quem? Por menos 4 terços também. Igual a 0. Beleza. Ó, veja bem. O que a gente vai fazer? 3 vai ser conservado porque eu tenho que resolver primeiro a potência. Base negativa com expoente par vai dar sempre positivo. 4 ao quadrado, 16. Sobre
3. Aliás, sobre 9, desculpa. Sobre 9. Mais, aqui, ó, mais não, vamos fazer direto. Mais com menos, menos. 4 multiplicado por 4, 16. E aqui fica quem? Fica o 3. Igual a quem? A 0. Pronto. O que a gente vai fazer? Olha, você não tem a necessidade de você fazer 3 multiplicado por 16. Porque bem aqui, ó, eu posso simplificar. Viu? Não sei se vocês têm essa prática aqui. Viu? Porque se aqui fosse 3 também, você cortava aqui e ficava com 16. Mas como é 9 e 9 é múltiplo de 3, você pode simplificar para ficar melhor. Então, você simplificando, esse 3 vai ficar 1, então não precisa aparecer, porque 1 multiplicado por 16 é 16. E o 9 vai ficar 3, 9 por 3, 3, menos 16 terços. Aqui são números opostos, 16 terços, 16 terços. Corta aqui, corta aqui. 0 é igual a 0. Então, pessoal, você fazendo isso daqui bem direitinho, com calma. Isso aqui que eu faço, que eu estou substituindo os valores, isso aqui não é obrigatório, não. Viu? Você fazendo bem direitinho, bem com calma, prestando atenção nos detalhes, você vai, vamos dizer assim, ter uma grande chance de você estar com os valores realmente corretos. Viu? Não precisa você fazer essa prova aqui, porque você vai fazer uma prova, uma avaliação, você não tem tempo para fazer isso. Viu? Você vai ter que prestar atenção nos detalhes, no procedimento, para você ganhar tempo e não precisar passar por isso, para esses tipos de prova, viu? Vamos lá, vamos para outra aqui. Vou pegar aqui mais uma, viu? Uma diferente aqui, menos 2x ao quadrado, menos 3 meio x, igual a 0. Mudou um pouquinho, mas o procedimento não muda, viu? X em evidência. Professor, pode ser menos x, porque aqui é menos 2? Não, pessoal, a gente vai colocar sempre x. De poderia, mas, viu? É melhor a gente colocar o número x aqui para ficar, não precisar fazer aquela multiplicação por menos 1. Não tem necessidade nenhuma, viu? Então, x multiplicado por quem? Por menos 2x, não é verdade? Porque x multiplicado por menos 2x é menos 2x ao quadrado. Então, menos 2x, já encontrei aqui o primeiro termo. X multiplicado por quem para dar menos 3 meio x? Menos 3 meio. Igual a 0. Perfeito. Então, x é igual a 0. E o outro valor que eu vou encontrar é isso aqui, ó. Menos 2x, menos 3 meio, sempre igual a 0, viu? Não esqueça. Bora lá. Menos 2x igual a 3 meio, positivo agora, viu? X é igual a 3 meio dividido por menos 2. X é igual a 3 meio multiplicado por menos 1 meio, o inverso de menos 2. Se quisesse multiplicar isso por menos 1, para ficar isso positivo, também não tinha problema, daria a mesma coisa. X é igual a 3 multiplicado por 1 é 3. 2 multiplicado por 2 é 4. Aqui é positivo, aqui é negativo. Mais com menos, menos. Então, menos 3 quartos. Então, a solução dessa equação é menos 3 quartos e 0. Somente esses dois valores irá satisfazer, né, essa equação aqui desse tipo. Viu? Deu para entender, pessoal? Se não, pergunta novamente, que eu vou tirar a sua dúvida, tá? Então vamos para o último tipo de equação, do tipo ax ao quadrado igual a 0. Simples demais, viu? Aqui não tem nem o que pensar muito. Ax ao quadrado igual a 0. Ó, veja bem. Toda equação desse tipo aqui, a solução é 0. Pronto, acabou. A solução é 0. Então, professor, toda equação, quando eu tenho apenas o A, faltando B e faltando C, é 0? Sim, é 0 e acabou. Viu? Aqui, ó, 3x ao quadrado igual a 0. É o mesmo procedimento que usamos lá na primeira, do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Colocar o x aqui como no primeiro igual
a zero e trazer isso aqui para o segundo membro. Ó. O 3 está multiplicando, vai dividindo. X ao quadrado é igual a 0 dividido por 3 é zero. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de zero. X é igual a mais ou menos zero. Opa, cortou aqui. Tava, né? Aqui, ó. Viu? 0 dividido por 3 é zero. Aqui o quadrado transformou o zero em uma raiz. Mais ou menos zero. Não existe mais ou menos zero. Zero é zero, né, pessoal? Zero não é um número nem positivo nem negativo. Mas só para você se ligar porque vai dar zero aqui, tá? Então, toda equação desse tipo aqui, sendo o A negativo, sendo o A fracionário, decimal, tanto faz, viu? Sendo um A um número racional, sendo um número, vamos dizer, irracional, vamos dizer, o A sendo um número real. Sempre vai dar igual a zero, tá? Então, é isso aí. Bons estudos. E vamos perguntar se tiver dúvidas, tá bom?